Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do módulo acento agudo e circunflexo. Então, o acento, como a pontuação, por aí vai, ele pode modificar o sentido da palavra. Então, ele se apresenta de duas formas. Ele pode ser o agudo, né, que lá no primeiro ano vocês aprendem como o chapéu da vovó, ou o acento circunflexo, que vocês aprendem também no primeiro ano como o chapéuzinho do vovô. Pelo formato você já vê, o agudo, ele mostra o som da vogal aberto, né? O agudo aberto e o circunflexo como se fechasse o som da vogal, né? Então, o acento agudo, ele é usado nas vogais A, E, I, O, U, nas 5 vogais. E o circunflexo, geralmente, nas vogais A, E e U. Vou dar uns exemplos aqui do acento agudo. Na palavra fubá, picolé, na palavra índio, paletó e baú. E o circunflexo quando fecha o som, tipo a palavra lâmpada, tênis, ônibus, né? Além de apontar a sílaba forte da palavra, ou a sílaba tônica, né, que é aquela mais forte na palavra, sempre que você for falar o acento agudo ou circunflexo e a sílaba tônica, você deve chamar a palavra para você descobrir mais rápido. Além de apontar a sílaba forte, o agudo, ele significa que o som da vogal é aberto. E no caso do circunflexo, ele também aponta a sílaba tônica na palavra, sendo que ele fecha o som da vogal, né? O som fica fechado. Agora aqui no nosso módulo, na página 71, vou explicar para vocês o acento agudo e circunflexo. Aí tem um pequeno texto, A Casa dos Pequenos Cientistas. Aí você vai fazer o exercício. Com qual fato intrigante citado na sinopse você gostaria de se deparar? Ou seja, sinopse, já falei o que é. É o resumo de uma história, no caso aqui desse livro. É um resumo total, geral, né? Você vai pintar de amarelo as palavras que possuem acento agudo e de azul as que têm acento circunflexo. No caso, mistérios. Você vai falar a palavrinha mistério. Poxa, tá dando para ver que o som é bem aberto. Mistérios, qual é o acento que eu vou usar? Acento agudo. Na vogal, é. Aí eu vou lá e pinto o retângulo de amarelo. Na palavrinha experiências, eu vou pintar de azul. Por quê? Porque eu vou usar o acento circunflexo, ou seja, na vogal E, na terceira vogal E, ou seja, o som fechou. Experiências, né? E na palavra científica, eu acentuei o segundo I, com acento agudo. Ou seja, eu abri o som da vogal I, né? Então, pintarei de amarelo. E na palavrinha fenômeno, eu vou acentuar o primeiro O. Por quê? Porque eu vou fechar o som da vogal O na palavrinha fenômeno. Indo para a página 72, nós temos aqui: acentue corretamente as palavras do quadro a seguir. Aí você vai ver a vogal que vai ser acentuada, você vai pronunciar a palavra e vai ver se o som é aberto ou é fechado. Se for aberto, acento agudo. Se for fechado, vai ser o circunflexo. Agora aqui embaixo, agora complete o quadro abaixo de acordo com as vogais que foram acentuadas. Você vai olhar o quadro lá em cima e vai ver, de acordo com o acento circunflexo, quais as vogais que foram acentuadas, né? E quais as vogais que foram acentuadas com acento agudo. Você vai marcar só o xizinho
abaixo da vogal. Exercício 3. Escreva os nomes das imagens a seguir, separando-os em sílabas. Você vai falar a palavra separadamente, pausadamente, pode bater a palminha como a tia ensinou, né? E vai separar em sílabas e também acentuar. Por exemplo, na palavra óculos, já sabe que o som é aberto. Você vai acentuar o primeiro O da palavra óculos. Na palavra bambolê, são 3 sílabas, claro. Você vai separar e vai ver que o som é fechado, né? Então você vai acentuar o E com acento circunflexo, a palavrinha bambolê. A palavrinha picolé também tem 3 sílabas. Você vai acentuar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, onde tem o E com um som aberto, ou seja, acento agudo. A palavrinha lâmpada também 3 sílabas, o som fecha no primeiro A, o acento circunflexo, ou seja, som fechado. A palavra lápis, ela tem apenas 2 sílabas e é muito fácil, lápis. Então você chama a palavra lápis, já sabe que a acentuação vai entrar na primeira aqui, na penúltima sílaba, né? Que é a palavra, o a vogal A com um sinal, com acento aberto, que é o agudo. A palavrinha tênis, 2 sílabas, você também vai acentuar a penúltima sílaba. E a vogal E, fechando o som da vogal E. Tênis. A palavrinha abóbora já é uma palavrinha com 4 sílabas, né? Que você já sabe que tem 2 bó. Aí você vai pronunciar novamente essa palavra. Abóbora. Você vai ver que o acento vai entrar no primeiro O, né? No bó. No O do primeiro bó. Acento agudo porque o som é aberto. Palavra sofá. Se você tiver dúvida, você chama sofá. Aí você vai acentuar o A com o acento aberto, que é o agudo, né? E na última palavrinha, também com 3 sílabas, biquíni, tudo com I. Muita gente pensa que biquíni é com E no final. Não é. Biquíni termina com I. Então, biquíni também é uma palavra que tem a penúltima sílaba forte, ou seja, a tônica. Você vai acentuar justamente o I do que é o acento aberto, o agudo. Na página 73, terminando essa parte aqui, você vai ligar as imagens aos nomes correspondentes. Muito fácil, né? Você vai ler, vai associar a imagem e vai ligar. Aí, você vai ligar trem, pá, nó e pé. São monossílabos tônicos que a gente vai aprender lá no 4º ano. Em relação ao número de sílabas, as palavras que nomeiam as imagens são classificadas como, acabei de falar, monossílabos. Por quê? Eles têm uma sílaba só, né? E o monossílabo ele se classifica em átono ou tônico. Mas isso é só no 4º ano que a gente vai aprender a classificação dos monossílabos. Letra B. Todas essas palavras são acentuadas, sim ou não? Não. Tem um aqui que não é, né? Só a palavrinha trem. Ela é um monossílabo tônico, apesar de não ter acento. Ela é um monossílabo tônico. Então, letra C. Contorne as letras abaixo que receberam acento nessas palavras. Aí você vai... as 5 vogais estão aqui. Quais são as vogais que receberam acento? A vogal A, né? Ou seja, na palavrinha pá. A vogal E na palavrinha pé. A vogal I não circula, não envolve, porque não recebeu acento. A vogal O, que na palavrinha nó recebeu acento agudo também. E a vogal U, você não envolve, porque ela não recebeu acento e nem constou em nenhuma das 4 palavrinhas, né? Virando para a página 74, tem uma regrinha que você vai completar as lacunas. Muito fácil. O acento agudo indica som aberto e pode ser usado nas vogais A, E, I, O, U. É isso aqui que você vai completar na página 74. E o acento circunflexo, ele indica som fechado
e pode ser usado em 3 vogais, ou seja, A, E e O. Aí aqui você vai pegar o seu marca-texto lá na sua casa, vai pedir orientação ao adulto, claro, sempre com o adulto pertinho de você, e vai marcar essa frase, ó. As palavras monossílabas tônicas terminadas em AS, A seguido de S, E seguido de S e O seguido de S. Elas devem ser acentuadas graficamente, mas isso a gente vai voltar, a gente vai aprender no 4º ano. Complete as frases utilizando a palavra adequada. O médico ou médico ou medico. Se você não acentuar a palavra médico, vai ficar medico. Então, o médico disse que minha saúde está ótima. Letrinha B, estou sem ânimo ou animo. Quer dizer, olha como muda o sentido, né? A palavrinha aqui no caso é ânimo. Estou sem ânimo para sair de casa. A letra C, público ou publico. Mudou também o sentido, né? Eu publico, publicar é uma coisa, público é outra. Ou seja, lembrando aqui, público, ela já vai ser classificada como a antepenúltima, a forte. Eu não vou falar de sílaba tônica, que vocês ainda não aprenderam. Mas a sílaba tônica, no caso, seria uma proparoxítona. E na palavrinha público, a tônica seria, no público, seria o bli, ou seja, paroxítona. Então, há uma diferença. O acento ele pode mudar o sentido da palavra. Então, eu publico meus textos no jornal da escola. E aqui tem um recadinho, ó. Lembre-se de que o acento ele pode modificar totalmente o sentido da palavra, até na tonicidade, ou seja, alterando a sílaba tônica. Aqui tem aquele resumo, né, que a gente faz em sala, é só fazer a leitura do que você aprendeu. E aqui nesse finalzinho você vai ter da página 78, aqueles exercícios de fixação, né, até a 84, ó. Aí você já pode ir fazendo também gradativamente, nada de tudo de uma vez, não, gradativamente, ou seja, bem devagar. Por hoje é só, paramos aqui. Olá, hoje vamos aprender sobre acento agudo e circunflexo. A acentuação serve basicamente para demonstrar qual é a sílaba mais forte numa palavra, para identificar o timbre da vogal, se o som é aberto ou fechado, e também para diferenciar o sentido das palavras. Nessas duas palavras, por exemplo, eu só vou saber se se trata de vovô ou vovó quando eu colocar o acento. Vovó usa o acento agudo e vovô usa o acento circunflexo. O acento agudo nós usamos nas vogais que têm uma pronúncia aberta. A, E, I, O, U. Exemplificando: água, época, índio, óbvio, ícone, útil. O acento circunflexo representa as vogais fechadas. A, E, O. Exemplo: âmago, você, vovô. Para diferenciar os acentos e não errar, vamos imaginar que o agudo é um som aberto, porque ele segue direto, vai abrindo. Agudo quer dizer pontiagudo. Olha como o símbolo segue reto para cima. O acento circunflexo é fechado. Observe o próprio símbolo que o representa. Ele fecha, como se o som ficasse preso ali dentro do que muitos chamam de chapeuzinho. Circunflexo quer dizer dobrado, arqueado, encurvado. Não é assim que eu acento? Exatamente, acento circunflexo, som fechado. E o seu símbolo é fechado. Alguns exercícios. Vamos treinar e aprender um pouco mais, identificando se usamos o acento agudo ou circunflexo em cada palavra abaixo. Acadêmico. Chama a palavra para identificar qual é a sílaba que será acentuada. Acadêmico. Descobrir
que a sílaba acentuada é D. Se tiver dúvidas sobre como chamar a palavra, assista ao vídeo sobre tonicidade que eu deixei linkado na descrição desse vídeo. Então, se descobrimos que a sílaba tônica é D, acadêmico, o som é aberto ou fechado? Acadêmico. É fechado, não é mesmo? Então eu uso o acento circunflexo. Açaí. Açaí. O acento vai na última sílaba, ou seja, na vogal I. Açaí. O som é aberto ou fechado? Isso mesmo, som aberto, então é acento agudo. Ambulância. A sílaba tônica é lã. Tem o som fechado, então é acento circunflexo. Bambolê. Som aberto ou fechado? Fechado, acento circunflexo. Camelô. Som aberto ou fechado? Fechado, acento circunflexo. Cipó. Som aberto ou fechado? Isso mesmo, som aberto, cipó. Então o acento é agudo. Complô. Som fechado, acento circunflexo. Crachá. Som aberto, acento agudo. Dê uma pausa no vídeo e tente resolver esses exercícios. Continuando, crochê. Som fechado, acento circunflexo. Dinâmico. Som fechado, acento circunflexo. Dominó. Acento agudo. Fácil. Acento agudo. Gênero. Acento circunflexo. Jacaré. Acento agudo. Judô. Acento circunflexo. Lâmpada. Acento circunflexo. Líquido. Acento agudo. Metrô. Acento circunflexo. Plástico. Acento agudo. Próximo. Acento agudo. Público. Acento agudo. Purê. Acento circunflexo. Sofá. Acento agudo. Ônibus. Acento circunflexo.